Salve, salve minha família. Como vocês estão? Phelps aqui na área com vocês, tá? Mais uma vez, vindo aqui trazer aquele conteúdo que vale ouro, tá? Para vocês. Esse conteúdo nada mais vai ser do que o meu gerenciamento de risco, a forma que eu faço minha gestão, tanto em conta pessoal como em conta funded, né? E aí eu venho trazer isso para vocês para poder alinhar, para poder entregar um pouco mais sobre uma questão de gestão de risco, né? E também porque se a gente não tem uma gestão de risco, ela afeta muito o emocional, o mindset, tá? Então, esse conteúdo aqui é especificamente para você que tem uma dificuldade em gerenciar risco, em gerenciar suas operações, ela vai ser aquele conteúdo, aquele vídeo que vai te colocar na linha, tá? Antes de mais nada, aqui está o meu Linktree, tá? Aqui tem o acesso à minha comunidade, acesso gratuito no Discord, tá? Da FML. Lá a gente aborda é, temas do mercado, tá? Com base em operações day trade, intraday, swing trade, e também a gente tem alguns projetos aí para poder soltar investimento de ações, fundos imobiliários, renda fixa, que são coisas que eu também invisto, né? Mas ainda não abordo lá por conta do foco, né? Hoje está sendo ainda no day trade. Então aqui a gente tem o acesso, se você quiser fazer parte, é só clicar que você vai ser direcionado para lá. E se você já faz parte, um grande abraço para você, tá? Membro da comunidade, vocês são sempre especiais e significa muito para todos nós que estamos fazendo esse trabalho maravilhoso lá na comunidade. Aqui tem o acesso também ao canal do YouTube, que hoje você já está aqui, mas se você caso queira compartilhar com algum amigo, com alguma amiga, com algum trader, alguma comunidade, seja o que for, aqui também tem como ter o acesso a esse canal no YouTube, tá? O perfil, esse no caso é o meu perfil profissional, que é o Phelps, não é o perfil da FML, tá? Mas lá também vocês conseguem ter o acesso e o Gmail, caso vocês queiram ter um contato aí um pouco mais profissional, né? Alguma proposta ou coisas do tipo, é só entrar no Gmail, tá? Ele será atualizado, terá algumas novas abas aqui, mas ainda não vou falar sobre isso, beleza? Então vamos lá. Seguinte, aqui tem a explicação, né, e a gestão do que eu faço e como eu faço o meu, a minha gestão de risco. E feito isso, eu vou aqui dizer para vocês que é o seguinte: o mindset, o nosso emocional, muitas das vezes ele é muito afetado pela principal questão de a gente não ter a capacidade de gerenciar risco, né? Quando eu digo gerenciar o risco, o que que eu quero dizer com isso? Gerenciar nossas perdas, tá? Porque muitos se preocupam em gerenciar os ganhos. Ah, eu tenho uma meta para bater diário, eu tenho uma meta para bater semanal, mensal, seja o que for, mas não está gerenciando o risco, tá? E quando a gente não gerencia risco, a gente não gerencia e a gente não desenvolve o nosso mindset, a gente não amadurece, a gente não consegue ficar alinhado com o nosso mindset, né? Ter um mindset mais sério, um mindset mais neutro, um mindset mais controlado perante ao gráfico, né? As ordens e coisas do tipo. Então, o gerenciamento de risco ele é extremamente importante para a gente conseguir desenvolver o nosso mindset, a gente conseguir ser mais neutro, tomar decisões é, ao longo do pregão, né? E também saber quando eu tenho que parar, quando eu tenho que continuar, quando eu posso me alavancar ou quando eu não posso, tá? Então, vamos lá. Primeira imagem aqui, que é essa daqui, tá? Já vou explicar para vocês. É, ela é um gerenciamento conservador, tá? Nele apresentamos gerenciamento de alavancagem conservador. A porcentagem apresentada ao gerenciamento é com base no capital total utilizado em suas operações. Então, o capital que eu tenho, né, vai ser, eu sempre trabalho com porcentagem, não valores em dinheiro, né, o valor financeiro, mas a porcentagem. Então, vamos supor que eu tenho uma conta de US$ 100.000, né? Uma conta funded. Sou funded de US$ 100.000. Então eu estou falando aqui dizendo a porcentagem do risco que eu estou usando referente a esses US$ 100.000, tá? Aqui está com 1.000, né? Então, mas vamos colocar 100 para ficar bem arredondado, tá? Então vamos lá. Aqui na imagem, o que eu fiz, né? Basicamente, eu coloquei uma sequência
que a gente vai iniciar, por exemplo, iniciou o mês, fiz um saque, ou o meu dashboard é controlado mês a mês, tá? E aí virou o mês eu começo a fazer novamente a contagem da minha rentabilidade ao mês. Então o que eu vou usar? Eu vou começar o meu mês com 0,20% de risco sobre o meu capital total. Meu capital total é 100, né? São 100 mil. 100 mil reais, não precisamos nem falar em dólar, 100 mil reais. Tá, então eu estou usando 0,20 do meu capital. Tá, 0,20 representa 200 dólares, 200 reais, né, no caso, 100 mil reais representa 200 reais. 1% dos 100 mil representa 1.000, certo? Então, para a gente ter uma porcentagem aqui de 1% por ordem, eu tenho que fazer no mínimo uma operação de risco-retorno 5 para 1. Né? Para cada um que eu coloco como risco, eu tenho 5 como ganhos. Tá? Para eu bater essa proporção de 0,20 de risco para 1% de ganhos. Tá? E eu vou fazendo isso sucessivamente. Mas Felipe, fica difícil, fica devagar, fica lento a progressão da minha rentabilidade no mês. Né? Eu posso me alavancar? Eu posso em algum momento aumentar a mão? Como que eu faço e lido em questão a essa alavancagem? É o seguinte, aqui, logicamente, né, o decorrer do mês, as nossas operações elas nunca são assim, fechadinhas, 5 para 1, tudo bonitinho, estou pegando um monte de take, né? Não, a gente vai ter ali, obviamente, operações que vai nos proporcionar bater alguma parcial, ou operações que vai proporcionar quase ir até o alvo e tirar no 0 a 0, operações que vai estopar e operações que vai dar take. Né? Então, nem sempre vai ficar redondo. Não vai ficar sempre 1%, 2%, 3%, 4% e assim por diante. Vai ficar 1%, 2, 2,5%, 1,70%, aí 3 e pouco, não sei o que. Ok, não tem um problema. Esse não é a questão aqui. A questão é o que? Quando a gente faz a operação, tá? Eu coloco aqui que o objetivo tem que ser mínimo de 5 para 1. Para a gente ficar aqui quase que com o valor redondo, né? Buscar sempre fazer um trade ali entregando 1% de rentabilidade. Porque menos do que isso, eu não sei se compensa, né? A construção menos de 1% por alvo, né? Eu acho que é uma construção de fato muito, muito conservador, né? A gestão do risco ela já é em si conservadora, mas a gente tem que saber ganhar, tá? Então, aqui eu vou iniciar meu mês com 0,20% de risco, tá? Fiz a primeira operação, me deu alvo. Fiz a segunda operação, me deu alvo. Fiz a terceira operação, me deu stop. Então eu estou lá com 2,80. Fiz a quarta operação e também me deu stop, então estou com 2,60. Fiz a quarta operação e fui para 3,60 e assim por diante, tá? Então, o que a gente tem que fazer primeiro aqui? A gente tem que fazer a construção do gerenciamento, tá? A construção da rentabilidade. A construção da rentabilidade nada mais vai ser do que isso daqui, ó. Eu tenho então aqui uma sequência de de operações, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que a primeira operação, vou colocar assim, ó, primeira operações, tá? Vamos lá, operações. Aí a primeira operação foi take, tá? Que aí o take ele vai ser igual a 1%. A segunda operação foi take também, né? Então ela também foram 2%, né? Mais 1% a gente está somando 2. Tá? A terceira operação foi um stop. Então, se a gente está usando 0,20 de risco, a gente está indo então para 1,80 de rentabilidade. A quarta operação, eu vou colocar também que foi um break-even, né? Vamos colocar um break-even, então ainda me permaneço no 1%. A quinta operação foi take também, então eu fui para 2,80%, né? E assim sucessivamente. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Tá? Qual o objetivo do gerenciamento? Gerenciamento, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte. Deixa eu mudar as cores aqui e deixar um pouquinho maior. Isso daqui eu vou deixar para cá. E o objetivo? O objetivo é eu construir a construção dos meus
primeiros 5%. Opa, 6%. Eu vou explicar do porquê dos 6%, tá? Construção do meu 6%. Por quê? Porque quando a gente constrói um valor de 6% de rentabilidade, eu tenho aqui, né? Obviamente, ela pode acontecer em 6 operações ou ela pode acontecer em 10 operações. Isso não tem problema. E até porque a gente nem sempre vai pegar operações só de 5 para 1. Não tem problema eu pegar 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1 e às vezes pegar 7, 8, 10, 15 para 1 e acabar rendendo 2, 3, 4, 5% numa ordem, tá? O importante é, obviamente, a gente ter essa gestão de risco, a gente manter a disciplina e não sair da gestão de risco na construção desses 6%, tá? Por que dos 6%? Porque é o seguinte, quando eu trabalhar o meu 6% aqui, eu vou poder utilizar o meu pump rent, tá? Meu pump rent, ele nada mais é do que o uso alavancado do nosso risco, que é esse 1% aqui, tá? Então, ele tá, deixa eu achar aqui. Pump rate aqui, ó. Chama de pump rate. É a mesma ideologia de gerenciamento, uma alavancagem em massa, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho a construção dessas operações e vamos supor que batemos os 6% necessário, tá? Para eu poder usar o pump rent. O que eu vou fazer no pump rent? Eu vou fazer uma operação. Obviamente, eu tenho que procurar fazer essa operação que ela tenha uma alta probabilidade de ir para o meu alvo, onde o contexto, né, toda a minha narrativa, meu contexto operacional esteja muito provável de que a operação ela seja vencedora, uma operação com pouco risco, uma operação, né, mais, entre aspas, certeira. Então, se eu faço uma operação, tá, com 1% de risco, 1% de risco, eu vou procurar objetividade nela, tá? Então, eu posso procurar fazer 5 para 1, 1 para 5, com facilidade, tá? Um 5 para 1 não é difícil de pegar, nós que somos operadores de SMC, não é tão difícil de pegar, né? Uma ordem assim. Quando a gente usa, então, esse 1% de risco, eu tenho a construção de uma alavancagem que isso pode dar um up muito grande no meu gerenciamento, na minha rentabilidade, né? Então, se eu venho a ter um take, se eu venho a ter um take barra gain, né? Vamos colocar barra gain de risco 1% com proporção de 5 para 1, logo eu vou ter um lucro de 5%, tá? Então já estava 6%. Cadê meu porcentagem aqui? Já estava 6%. E aí eu pego uma operação de 5 para 1 com 1% de risco, eu vou para 11%. Tá? E aí, quando eu vou para 11%, eu tenho uma construção de rentabilidade muito boa. E aí eu faço o que a partir desse momento? Me mantenho num gerenciamento de risco de 1%? Não me mantenho, porque se eu sou funded, ficar no 1% de risco pode ser prejudicial. Tá? Eu posso acabar com a construção do meu gerenciamento muito rápido se eu pegar uma sequência de stops, tá? E isso é normal, acontece, não é. A gente pode ser o melhor trader possível. Vai acontecer de a gente pegar 2, 3 stops seguidos, pode acontecer, tá? E isso vão ser ali menos 2, menos 3% da rentabilidade, não é legal. Mas a gente também não precisa mais ficar nos 20%. A gente pode fazer simplesmente isso daqui. Construímos então, né? Vamos colocar no cenário que a gente construiu ali 11% do capital. Tá? E aí eu quero novamente dar continuidade na alavancagem do meu operacional. O que eu tenho que fazer? Primeiro, se eu usei no dia 1% de risco na operação que eu busquei probabilidade, tá? Da maior probabilidade, e eu venho a ter ganho, pronto, acabou meu dia ali, eu encerrei porque eu já estou batendo 5% no dia. Obviamente eu posso bater uma parcial nessa operação de 5 para 1, se ela, né, tem uma probabilidade de dar continuidade no movimento, bato uma parcial de 80% ali, tiro 0,80 da mão e deixo 0,20 rodando. Ok, se eu sou estopado, esse 6% eu caio para 5%. Né? Se eu cair para 5% da minha rentabilidade, eu perdi 1% dessa rentabilidade. E aí eu vou manter a mesma mão.
tá? A mesma mão, no caso, 0,20, até que eu faça 6% novamente, ou que eu faça 7%, e aí eu procuro a operação de boa probabilidade para usar 1% de risco, tá? Então, tem que ficar claro. O uso, aqui ó, o uso do pump rent, eu coloquei pump rent porque é para dar um pump na rentabilidade. Então eu falei assim, vou inventar pump rent, esse nome aí, pump rent, tá? O uso do pump rent é, deve, se, deve ser usado quando temos uma probabilidade de, quando temos uma operação de alta probabilidade de ser vencedora, tá? Então, o que isso significa? Eu preciso de fato chegar no 6% e abrir a minha ordem, né? Ir lá e entregar e falar assim, tô com 6% aqui, agora eu vou usar o pump rent. Mas a minha ordem ela não é com uma boa probabilidade. Então eu não faço, eu mantenho o meu 0,20. Quando eu tiver ali uma ordem de boa probabilidade, eu arrisco esses 1%, tá? E, fiz a construção de 6%, mas eu não tive uma operação que eu vi que tinha uma alta capacidade de buscar meu 5 para 1 ali, né? Aquela que é bem clara, bem alinhada, eu ainda não encontrei. Então continuei fazendo 0,20% e fiz 7%, fiz 8%. Decidi usar 1%, encontrei a operação ali ideal. Posso usar? Sim, você pode usar, você deve usar, tá? Você tem que dar essa porrada na sua rentabilidade. Então você usa, tá? Se eu for estopado, eu vou perder 1%. Se eu tiver take, eu vou dar aquele pump rent, né? Então vamos voltar ao cenário aqui de 1% de risco. O que eu vou fazer? Tive um take, construí 11%, né, de rentabilidade, ou até 10%, tá? Mas fiquei nessa margem dos 10% acima, eu posso ir para a mão de 0,30, tá? Porque a gente vai estar trabalhando a margem de lucros, tá? Já não é mais a margem de perdas. O problema do trader com o que ferra com o emocional é o cara fazer médio para trás, né? O que seria o médio para trás? Cara, tomei um stop ali, comecei o meu mês mal, perdi 0,20. Aí fui, tomei mais um stop, perdi mais 0,20, então eu tô 0,40. Aí fui, tomei mais um stop, mano. Tomei 3 stops seguidos, né? Eu já vou ficar como? Por que eu tô tomando esses stops, essa sequência de stop? Tô 0,60. Mas eu vou tentar recuperar. Aí o cara vai lá e em vez de ele se manter no 0,20, porque se ele pega um alvo e ele tá 0,60 negativo, ele vai para 0,40 positivo, né? E aí ele já começa, ele pode começar agora a construção da rentabilidade no mês. Mas quando ele toma esses stops e ele alavanca a mão dele, em busca de querer pagar esse 0,60 que ele tinha perdido, aí ele sai do 0,20 e vai para o 0,50. Só que ele é estopado. Aí ele já fica 1,10 ou 1%, né? Vamos colocar que ele usou 40 da 0,40 da mão. Dobrou o gerenciamento dele, né? E aí ele está fazendo o que? Ele está fazendo médio para trás, ele está fazendo alavancagem para trás. E esse não é o espírito, esse não é o negócio. Isso não é rentável nunca. É isso que faz o trader acabar com o capital dele, quebrar a conta dele e ferrar com o emocional, acabar com o mindset. Porque são segundos ou minutos de uma operação que eu estou cometendo erro, que eu posso ficar semanas ou meses buscando recuperar a confiança emocional, buscando recuperar, né, a segurança no trade, de poder deixar a ordem rolar, de não alfaçar na hora de dar entrada, de não ficar hesitando, né, não ficar procurando erros e motivos para não clicar. São nesses pontos aqui, de ficar fazendo médio para trás, de ficar se alavancando quando está negativo, para querer pagar stop, para querer, né, fazer coisas do tipo, ou até mesmo na chave do ganho, de querer, fiz aqui 0,80 no meu dia, porque eu peguei um alvo, aí eu tomei um break-even, depois eu tomei um stop e fechei com 0,80, mas eu queria fechar 1%. Mano, não existe isso, tá? Eu não gerencio meus ganhos, eu gerencio minhas perdas. Meus ganhos são consequência do meu resultado, da qualidade das minhas operações, tá? Então eu gerencio perda. Se eu conseguir ganhar 1% no dia, eu ganho 1%. Se eu ganhar 10% no dia, eu ganhei 10% no dia. Se eu ganhar 0,01% no dia, eu ganhei 0,01% no dia. Eu não tenho que ficar batendo meta, tá? Vocês são traders. Vocês não têm meta para bater, vocês têm rentabilidade para construir, tá? Então, se eu comecei
a fazer o meu operacional, aqui, o meu gerenciamento, eu comecei a tomar stop, se mantém, tá? Se mantém no gerenciamento. Você só vai sair dessa mão quando você tiver a construção do, do da sua rentabilidade, tá? Então aqui a gente faz isso. Voltando para os 11%, venho para minha nova mão. Então eu venho para minha mão aqui com 0,30. Porque eu estou trabalhando, né? Ali a margem de lucros. Só que eu também, Fê, eu não posso, tanto no 0,20 como no 0,30, eu não posso ficar achando que por eu estar conservador, eu vou fazer 5, 10, 15 operações no dia. Vocês têm que se limitar. Eu procuro ali ficar entre 0,50% e 0,60% no dia se eu for tomar de drawdown, se eu for tomar de stop, tá? Não busco nem tentar bater 1%. Eu busco ali no máximo 0,40, 0,60, né? Dependendo do dia. Porque se eu tomar 3 stop no dia, no primeiro eu já tenho que analisar do porque eu fui tomar stop. Se eu tomei o segundo stop no dia, eu já tenho que ver, entender que ali não é meu dia. Aquele não é meu dia para operar. Estou tomando 2 stop, eu não preciso forçar a trade. Mano, acaba, fecha a plataforma, fica estudando ali, faz ali um backtest, faz também um estudo, caso tenha oportunidade, tenha disciplina de entender que o mercado é abundante. Todo santo dia ele vai te dar oportunidade. Você não precisa ficar clicando todos os dias, tá? Então, coloca aí fica aí a critério de vocês. Eu recomendo se eu estou a 0,20, no máximo 0,60 aí de risco no dia, tá? E se eu vier para essa mão de 0,30 aí, mantém também o 0,60, fica legal, tá? São duas operações caso você tenha perdido. E se você pegar dois takes, dois alvos de 5 para 1, você está fazendo mais 3%, né? E aí fiz essa construção, tá? Fiz a construção, saí da mão de 0,20, tá? Então aqui, operações com risco de 0,20%. Então, fiz a construção dos meus 11%, operações de 0,30%, tá? E aí eu já tenho o que? 11% construído. Minha primeira operação com 0,30, eu tomei stop. Então eu fiquei aqui, vamos colocar 11 redondo, então eu estou com 10,70%, tá? Minha segunda operação, eu tomei um break-even, 10,70. Eu vou fazer fechadinho com 5 para 1, para a gente não ficar com o número quebrado e não ficar me quebrando aqui nas matemáticas, mesmo eu sendo rápido para essas contas, tá? Não vou me complicar aqui no vídeo. Aí a terceira operação a gente teve um take, tá? E aí o take ele é o quê? Ele é 1,50. Então eu vou para, vamos lá, 11, 12,20, tá? 12,20. Será que eu estou certo? Eu vou até bater aqui a calculadora porque eu não quero errar. Eu tenho 10,70 mais 1,50, 12,20, tá? Então eu tenho 12,20. Minha quarta operação, eu também tive take. Ótimo, tive take. Eu sou um cara que consegue pegar bastante takes. Então eu tenho aí 13,70%. Cheguei no 13,70%. Estou sentindo ali que estou confiante, que eu posso, né, trabalhar essa margem. Quero novamente usar o pump rent. Pump rent, tá? E aí vocês já sabem, né? Pump rent, 1% de risco. Se eu pegar o alvo, eu vou para 18. Acabou. Se eu tomar stop, eu tô a 12, tá? Fica a critério. Peguei alvo, fui para 18, mano. Vamos arredondar, fui para 19%. O que eu vou fazer? Novamente, vou aumentar minha mão, 0,40, tá? Operações de 0,40 de risco, né? Aqui, ó, de risco. E aí entra aquele fator o quê? Se eu tomar dois stops, eu tô tomando 0,80 no dia. Ah, as fundas ali ela tem um drawdown diário de menos 5%. Ok. Você quer bater menos 5% no dia? Eu não quero. Eu não quero nem chegar perto disso. Por quê? Porque eu não quero perder minha conta. Ah, sou fundo de 100k, sou fundo de 200, 300, 400k. Olha a construção que vocês conseguem ter, né? Isso aqui contando que a gente tem um stop, a gente toma stop, a gente toma break-even, não estamos colocando parcial, ok, não coloca parcial, mas, né? Eu estou dando um exemplo aqui do gerenciamento. Então,
Aqui já fica um critério um pouquinho mais delicado, porque eu estou alavancando a minha mão, né? Então, estou com 0,40. Duas operações, vou para 0,80, porque eu estou trabalhando margem do meu lucro. Então, vamos lá. Take. 0,40 são 2%, né, de ganhos. Então, eu fui para 21%. Stop. Voltei para 22,60%. 22 não. 20,60. Stop. De novo. 20,20. Stop de novo. 19,80. O que está acontecendo aqui? Cara, peguei uma sequência ruim. Peguei 3 stops seguidos. Peguei 3 stops. Tô com o emocional abalado. Poderia estar usando o Pump Rent? Poderia estar usando o Pump Rent. Mas o que que você tem nessa construção? Você não tem uma construção de uma semana lucrativa, tá? Você está tendo uma semana ruim, né? Vamos até supor que aqui cada risco foi de uma semana. Então aqui foi uma semana, aqui foi outra semana e aqui está sendo a terceira semana do mês, tá? Vim de uma semana ruim. Meu emocional tá um pouquinho chato, né? Porque dá uma estabilizada às vezes, e deixa a gente um pouco emotivo, né? A gente não é de ferro. O que que acontece? O que que eu faço aqui? Eu posso diminuir minha mão. Não preciso usar o pump rate. Por quê? Porque eu estou vindo de uma sequência negativa, tá? Se eu estou vindo de uma sequência negativa, não vamos forçar o gerenciamento, vamos manter ele tranquilo. Fecho minha semana, vou para minha quarta semana ali, tá? Eu faço o quê? Operações de 0,30 de risco, tá? E aí eu faço novamente a construção desse capital, tá? Então, basicamente, é isso, tá? No perfil conservador. E no perfil, na minha conta pessoal, gosto de ser um pouquinho mais agressivo. A ideia é a mesma, rapaziada. Se eu uso 1%, tá? De risco natural, no meu pump rate eu vou usar 2, tá? E assim sucessivamente. Mas aqui eu estou fazendo uma construção, tá, do capital onde eu tenho ali 5, 10, 15, 20, 30%. Então, nesse caso, eu poderia usar meu pump rate ali com 2%, com 3% de risco, 4% de risco, até 5% dá. Isso se eu tiver uma construção aí de mais de 20, de 25. Tá? Porque se a gente está usando 0,20, o nosso primeiro pump rate ele tem que vir aos 6%, né? O nosso primeiro pump rate no gerenciamento de risco com 1%, ele tem que vir acima dos 20. Não precisa vir acima dos 30, né? Que aí seria a construção de 6 para 1 na construção de rentabilidade, de proporção, né? Se eu estou fazendo 0,20 para 6%, de 1% eu tenho que ir para 30, no risco retorno de 5 para 1, aqui no caso ganhando 5, tá? Então, ali pelo menos 20, né? Só que já fica mais o que? Se eu tomar um pump rent, eu tô com 20% de rentabilidade, eu vou cair para 15, tá? E aí eu vou ter que voltar para esse gerenciamento aqui, para a mão anterior. Tá, mas a lógica é a mesma, só que vai mudar a mão, porque conta própria a gente não tem um drawdown diário, a gente consegue ter essa liberdade. Mas a lógica segue sendo a mesma, tá? A aplicação e o racional da operação ele segue sendo o mesmo. E quanto mais você seguir esse gerenciamento e você ser disciplinado a seguir ele, você vai evitar muito o estresse, né? Da perda, o estresse do stop, né? Da gestão ficar ali bagunçada. Faz ele ali, cara. É um gerenciamento conservador. Você usar 0,20% é conservador, tá? E obviamente o nosso mês vai decorrer de operações de 4 para 1, 5, 6, 10 para 1, 15 para 1, tá? Foca em construir os 6%. Aí foca em buscar aquela operação objetiva de 5 para 1. Vocês não precisam querer usar o pump rate para pegar 20 para 1. Vocês podem, tá? Se vocês sentirem que tá muito bem alinhado, que as coisas vão acontecer a favor, vai para cima, tá? Não se limite também no 5 para 1, mas tenha a disciplina de seguir o gerenciamento, tá?
Cara, consegui pegar num pump rate 20 para 1, mano. Saí de 6% para 26%. O que que eu faço agora? Eu vou para 0,30. Quero tentar 0,40. Vai para 0,40, dobra a mão. Mas entenda que no 0,40 eu tenho ali limitações do quê? De duas operações no dia, dois stops no dia. Eu não quero ficar batendo 1% de drawdown no dia, eu não preciso disso, né? Eu preciso só controlar minha mão ali, principalmente se for funded, para eu não chegar perto das margens de bater ali um drawdown menos 5, porque eu posso ter a construção de 30% de rentabilidade no mês. Se eu tomar um drawdown de menos 5, a conta pode ir em análise, né? E de repente, vocês podem tomar um bloqueio ou coisa do tipo. Então se mantém aí até um menos 1% no dia, tá? No máximo. E se vocês vierem de uma sequência ruim aí, diminui a mão, dá uma acalmada, vocês não precisam vir que nem louco. Pensa que a renda fixa vai render no mês uma média de 1,5%. Né, se a gente for colocar a Selic que está 13,60 agora, alguma coisa assim. Então vai render ali 1,5%. Se eu for investir em ações ou for investir em fundos imobiliários que vão me pagar dividendos ali, se eu for pegar bons fundos imobiliários pagadores de dividendos, né, com capital alto, obviamente, ou baixo que seja, mas eles não vão pagar mais de 2%. Tá? Então, se você tem uma construção no day trade onde você está fazendo 5% de rentabilidade no mês, saiba que você está tendo uma excelente rentabilidade, lucratividade no mês. Vocês não precisam querer ficar igual um louco, buscar rentabilidade de 100, 200, 300, 5 mil por cento. É ótimo, tá? Mas isso é consequência de um trabalho bem feito, tá? Não é só o gerenciamento que salva. O trabalho ele tem que ser bem feito desde a hora da execução do trade até a disciplina e manter o gerenciamento, tá bom? Rapaziada, é isso o vídeo, gestão de risco. Essa é a minha gestão, tá? A forma que eu venho aplicando já faz um bom tempo, mais de um ano que eu tô nesse gerenciamento. E se você curtiu, se você aprovou, curte o vídeo, comenta, se inscreve, tá? Compartilha com seus amigos e suas amigas, tá bom? E é nóis. FML agradece. Phelps manda um beijo, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e é nóis.